Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Sexta-feira, né? Todo mundo aí esperando o final de semana. Para alguns já acabou agora às 18, né? Glória a Deus pela vida de alguns aí que já acabou. E para alguns ainda vai até mais tarde. Outros trabalham na madrugada. Glória a Deus aí que chegou o final de semana para a grande maioria. Amém? Pessoal da rádio, muito bom estar com vocês, né? Como de costume, nós entramos aqui na transmissão para o louvor. Voltamos em 1 hora. Lembrando que a Rádio Hebron, uma rádio aí 100% Jesus, toca louvor 24 horas por dia, só interrompe com as nossas transmissões aí normalmente, amém? Deixa eu contar um pouquinho para vocês aí, pessoal do Facebook, da rádio, com relação à programação da Hebron. Só lembrando o detalhe aí da rádio, que hoje o nosso aplicativo da rádio, a Bispa tem mostrado todas as manhãs, tem como você compartilhar, tem como você salvar, tem uma série de novidades aí na rádio, tá? Então eu convido você a estar baixando o aplicativo, porque ele consome menos internet, então para quem precisa, não quer gastar muito internet, está na rua, para não depender do 3G que consome muito, vai para a rádio que ela consome menos internet, porque não tem um vídeo, né? É só o áudio, fica mais fácil. Ó, já tem o pessoal entrando, hoje está mais fácil aí para mim, ó. Maísa, boa noite com muita alegria. Jaque, boa noite com muita alegria. Sofia, boa noite com muita alegria, diretamente de Delfinópolis. Marília Antunes, boa noite com muita alegria. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aí, pessoal. Bom, deixa eu contar então para vocês a programação da Hebron. Nós temos aumentado, cada semana tem tido novidade nas últimas, né? Pelo menos aí tem mais novidade de programação nova. Então, de segunda a sexta-feira, nós temos às 8h30 até umas 10h30 no máximo. Nós temos a palavra do dia com a bispa. Então, 8h30, encontro marcado aí com a bispa na palavra do dia. Nós tivemos essa semana, encerrou hoje. Segunda, quarta e sexta, na parte das 18 horas, a partir das 18 horas comigo, nós temos a Luz da Palavra, que é um programa de estudo, então nós vamos ler um pouco mais no detalhe a palavra. Então, não é uma ministração da manhã, a bispa faz a revelação, aquilo que o senhor falou, que é a palavra do nosso dia, ok? Para quem está na Hebron, para quem costuma assistir, sabe que é a palavra que vai reger o teu dia. A Luz da Palavra não, nós vamos estudar livro por livro numa ordem cronológica. Então, nós começamos hoje um livro novo, que é o livro de Josué, depois vamos para Juízes, e assim vamos indo, mas sempre lembrando que na ordem cronológica, tanto que nós já estudamos o livro de Jó, só para vocês terem ideia, para quem não conhece a Hebron, né, para quem está chegando agora na Hebron, nós já estudamos o livro de Jó, então nós estamos indo na ordem cronológica dos acontecimentos, então vai ser um pouquinho diferente do que você talvez seja acostumado em alguns outros lugares, mas o que eu acho que é interessante, foi uma direção que Deus me deu, nós vamos na ordem cronológica, nós vamos ver os acontecimentos, então tem livros aí que nós vamos para ele, paramos na metade, ou enfim, alguns capítulos, vamos para outros livros, porque ali a gente continua a história, depois volta ali onde parou, o profeta foi para uma cidade, foi para outra, então tudo isso nós vamos ver aí ao longo desse ano, que muito provavelmente no ano que vem, né? Porque esse ano não tem muita novidade, só o livro de Jó que nós já estudamos. Devemos acabar aí no final do ano, no segundo, talvez, segundo Samuel, aí começa a mudar um pouquinho mais, mas até lá não tem muita alteração, amém? Então, tem muita novidade na Luz da Palavra. Então, uma programação completamente diferente de estudo mesmo, nós vamos estudar livro por livro, capítulo por capítulo, e para a gente aprender de um modo mais tranquilo, eu vou trazer aquilo que eu estudei para vocês aí, e a gente vai esmiuçar a palavra, amém? Então, esse é o programa A Luz da Palavra, segunda, quarta e sexta, encontro marcado comigo. Quem perdeu alguma coisa, está gravado no Facebook, está no YouTube, nós temos também a nossa página lá no YouTube, né? Então dá para você entrar lá, se cadastrar, e conforme vai entrar na administração, vai tocando o sininho para você, se inscreve lá. Legal, pessoal? Bom, de terça e quinta nós temos o Prefiro Crer. Essa semana, excepcionalmente, nós não tivemos, mas nós temos o Prefiro Crer, que é de terça e quinta. Então era de terça e quinta às 15 horas, vai ter uma pequena alteração, porque o que está acontecendo com o Prefiro Crer? Muita gente tem vontade até de contar o testemunho, mas tem dificuldade por causa do horário, porque é tudo na parte da tarde, o pessoal está trabalhando, né? Enfim, a gente estava encontrando um pouco de dificuldade com relação a isso. Então, o que nós vamos fazer? De terça-feira vai começar a ter o Prefiro Crer a partir das 19h30. Aí dá tempo da pessoa chegar em casa, tomar um banho, de repente, enfim, descansar um pouquinho e começar o Prefiro Crer. Detalhe até por conta da internet também, essa pessoa em casa está mais tranquilo, né? Não vai fazer o trabalho, não vai gerar nenhum problema, só faz em casa depois tranquilamente. Também, então, de terça-feira, o Prefiro Crer passa a ser às 19h30. Na quinta-feira, normal, às 15 horas. Por quê? Porque à noite nós temos às 19h30, tem um programa da Bispa que é as Mulheres Conectadas, um
projeto que o Senhor deu para a bispa, inclusive foi como nasceu a Hebron, né? Então, toda quinta-feira, às 19h30, a bispa tem ministrado para as mulheres, logicamente, para todo mundo, né? Mas o projeto leva o nome das mulheres conectadas em Cristo. E o que acontece? A bispa tem ministrado as mulheres aí, as grandes mulheres da Bíblia. E a bispa ministrou Ana, ministrou Joquebede, ministrou Sunamita, Rebeca, agora a última, ministrou Juíza Débora, e a última agora foi Esther. Então tá aí as mulheres que a bispa ministrou ao longo desses, são 12 quintas-feiras, a bispa já ministrou a quinta, né? Quinta ou sexta, agora já não lembro mais. Mas a semana que vem tem mais aí, quinta-feira, a partir das 19h30. Tem sido grande bênção, uma palavra que o Senhor tem dado, e outro, usando essas mulheres, né, o quanto é importante, essas mulheres guerreiras aí tiveram grande importância na história, na nossa história, na história do povo de Israel, na nossa história. Então, participa aí de quinta-feira, eu convido você a estar com a bispa às 19h30, amém? Eu sempre tenho estado lá, tenho recebido a palavra tanto quanto todos vocês têm participado, tinha gente brincando, mas só para as mulheres não, é para os homens também, mas o projeto leva o nome das mulheres, amém? E de sexta-feira, acabou hoje, acaba às 19 horas, descansa um pouquinho, vai lá, janta, toma um banho, janta, né? Descansa um pouquinho, às 21 horas tem programa novo, segunda sexta-feira que tem esse programa. O programa chama Gospel Night, um programa do Bispão, né? Ele está aí, a Bispa teve com ele na sexta-feira passada, não sei se ela vai participar hoje, mas enfim. É um programa do Bispo, chama Gospel Night. Então, um programa de louvor, né? Logicamente vai sempre trazendo uma palavra, né? Num formato diferente, não uma palavra como a gente está acostumado às 8h30, mas o Bispão vai estar trazendo uma palavra e aí depois nós vamos louvando. Então, a semana passada foi grande bênção, ouvimos vários ritmos, né? Então, o importante é que no Gospel Night você vai ouvir todos os ritmos. Todos os ritmos adorem, louvem ao Senhor. Então, não tem um ritmo específico. Você vai ver banda, você vai ver sertanejo, samba, até clássico. Eu espero que toque também, porque eu já tinha passado um aí para eles que eu gostei muito de um tenor aí, cantar louvor gospel. Então, o que acontece? Tem bastante ritmos aí, nós vamos vendo ao longo aí. O Bispão vai passando para vocês. Então, convido vocês hoje, no segunda sexta-feira, estar com a gente, encontro marcado às 21 horas. Amém? Glória a Deus. Legal, pessoal? Bora orar então para a gente começar. Começamos o livro novo, o livro de Josué. Um livro que eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque na história aí, né, da conquista da terra, né, nós vimos aí, como nós vemos aí de Números, Levítico, Deuteronômio, são livros um pouco mais complexos, né? Não vou dizer que é mais rico em detalhes, mas assim, com muita informação, mas é uma preocupação realmente para que o povo vai enfrentar agora, que o povo vai enfrentar agora. Eles vão entrar na terra prometida. E uma coisa que precisava ser cravado para eles era a lei. E a gente viu, principalmente no Deuteronômio, que repetiu muitas vezes a lei. Muitas vezes Josué chamou o povo, né? Moisés, chamou o povo, né, para poder passar a lei para eles. Vocês entenderam? Está claro? Olha, não sei o quê. Uma preocupação imensa, por quê? Uma coisa que a gente sabe que aconteceu na história é que, depois que Moisés fechou o olho lá, né, Josué enfrentou grande dificuldade, mas ainda assim o povo perseverou. Mas depois que Josué e Eleazar, o sacerdote, morrem, a história começa a tomar um outro rumo. E qual que era a preocupação que se empenhou Moisés e também Josué? Que a lei fosse praticada, que a lei fosse preservada. E uma das coisas que a gente aprende no livro de Deuteronômio, mas ficou muito claro para nós, principalmente no capítulo 28, onde fala das bênçãos e a maldição, as bênçãos elas não tem fim, né? Elas são aí imensas, tem bastante bênçãos lá no capítulo 28, mas também tem as maldições decorrentes da desobediência. Então nós temos que ver tudo isso e vai nos garantir prosperidade, vai nos garantir uma série de coisas, mas tem uma preocupação por quê? Com guardar as escrituras. E uma das coisas que Moisés fala muito nesse último livro, principalmente, é com relação a guardar a lei. Então, agora começa a tomar um outro rumo, porque agora é efetivamente colocar os pés na terra. Eles vão passar o Jordão e agora vão começar a tomar posse da terra. Tomar posse é o seguinte, tirar os poceiros da terra também. Porque não era porque não tinha promessa, não é porque tinha promessa que eles iam chegar lá e o povo, tchau, tô indo embora, que é de vocês, não tá aqui não. Tinha gente na terra, então tem um papel fundamental de Josué e de todo o povo aí.
E isso serve no nosso dia a dia, né? A gente recebe uma palavra, recebe uma promessa, mas a gente acha que vai ser tudo tranquilo, que vai chegar lá, o camarada senta e fala, você chegou, então tô indo embora, senta aí, é tudo seu. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem que guerrear. E muitas das vezes, mais ainda, as guerras são vencidas espiritualmente, não guerras na carne, né? Ao contrário do que muita gente pensa que a maioria das guerras sempre é na carne. A primeira coisa do servo de Deus é vencer no mundo espiritual e depois no mundo material. Nós temos que guerrear, ir para frente, mas o que? Espiritualmente. É assim que serve Deus vem a guerra. Nós vimos batalhas aí, inclusive ainda já com Moisés, melhor dizendo, que foram vencidos espiritualmente, porque orou, os sacerdotes se juntaram, Moisés, eles oraram, clamaram, quando chegou lá, já tinham vencido os inimigos. E ao longo da história bíblica, a gente vai ver aí alguns reis que não tiveram que fazer nada. Pega Zedequias aí, né? O que ele fez? Ele foi lá e venceu uma guerra sem precisar fazer muito esforço. Ele falou, essa guerra é minha. O rei Josafá enfrentou uma guerra mais ou menos dessa mesma forma. Então é isso que nós vamos entender. Como é que se vence uma guerra. Amém? Glória a Deus, mas já falei muito, vamos orar e começar em nome de Jesus. Amém? Vamos nos limpar para entrar na presença do Senhor. Sempre que você estiver na Hebreu, você vai ver, entrou no altar, nós vamos sempre nos limpar, nos purificar, para entrar e receber a palavra que vai ser ministrada, o estudo. Nós vamos entrar na presença do Senhor. Uma das coisas, aliás, deixa eu até falar isso, nós vimos aí nesses livros, nós não podemos esquecer aquilo que nós acabamos de aprender. O que nós aprendemos aí em Levítico, no Deuteronômio? Primeiro, entrar no altar do Senhor, sempre eles tinham que fazer o quê? Se limpar, se purificar. Até os sacerdotes que se entravam lá no átrio, mesmo, nem as vestes deles, eles podiam entrar com as mesmas vestes. Toda vez que saiu, trocava, ia lá, andava, voltava, né? Colocava a roupa que vai entrar lá dentro do tabernáculo. E o povo tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá, se limpar, se lavar, se banhar. O que acontece? Tinha que fazer o quê? Se limpar para entrar na presença do Senhor. E hoje, o que é essa se limpar e purificar? A gente tirar, se limpar de todo o pecado. Entrar na presença do Senhor tem que entrar dessa forma. Então, todas as pessoas viram na Hebron, não sei se você é de outra igreja como é que é feito, mas na Hebron, nós sempre nos limpamos, nos purificamos para entrar na presença do Senhor. E é o que está nas Escrituras que nós vimos agora. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Senhor. Nos visita poderosamente nesta noite, Senhor. Abre o nosso entendimento para receber essa palavra que vai ser ministrada, Senhor. Usa a minha voz, a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Senhor. Limpa e nos purifica, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco a vida dos Teus servos em liberdade, os pecados perdoados, como diz a Tua palavra, o Senhor já não se lembra mais, Pai. Quero te pedir, tira todo o comichão, tira todo o cansaço, toda a sonolência, Senhor, em nome de Jesus. Toda a dispersão cai por terra, Senhor, em nome de Jesus. Toda oração contrária, peso de palavra, para que os teus servos não recebam essa palavra, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, então, eu praticamente já fiz um resumo aí do que a gente viu, né, no livro de Deuteronômio. Então, um livro muito rico em informação, foi o que a gente viu até quarta-feira. E hoje começamos então o livro de Josué. Amém? Lembrando, pessoal, que tem o telefone, está aí para vocês, que é o 11 970 13 8161. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade, é só passar aí um WhatsApp aí, acabando o programa eu respondo. Quem precisar de oração, coloca o nome aí, a Jaque vai estar anotando. E a gente está trazendo sempre, tudo que é oração coloca no meu programa, a gente está trazendo no dia seguinte, a gente está orando também, e eu tenho orado depois que acaba. Amém? Então, glória a Deus, fique tranquilo que você colocou seu nome, não vai ficar em vão, nós vamos estar orando, evidentemente, por todo mundo aí que pediu oração. Ok, pessoal? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1, enquanto eu vou contando um pouquinho de quem é Josué. Nós vamos, antes mesmo da gente entrar nesse livro. Bom, a gente já sabe que Josué foi um grande discípulo, né? Foi discipulado por Moisés aí. Eu estava até brincando hoje na hora do almoço, fazendo uma conta básica com a bispa. Né? Por quê? Josué morreu com 110 anos. Então, quer dizer, se ele passou 40 anos no deserto, né? Então você imagina, 40 no deserto, depois teve que conquistar a terra, depois ele saiu do Egito,
muito jovem, né? Então essa caminhada no deserto aí realmente foi a formação dele. E muitos momentos, em Êxodo, inclusive, cita em alguns momentos que ele estava lá, né? Quando o Senhor falava com Moisés, ele estava do lado de fora da tenda porque ele queria saber o que o Senhor estava falando. Ele estava buscando essa intimidade com Deus, ele queria saber o que estava acontecendo. Então, um cara que foi discipulado, né? E o mais importante de tudo, porque ele realmente caminhou, não só caminhou com Moisés, mas tudo que Moisés ordenava para ele obedecia de imediato. Então, ele não vou dizer que ele foi um subordinado, mas ele foi um cara que respeitou tudo que Moisés falava para ele, além de ser um grande estrategista. Nós vamos ler agora no livro de Josué, no livro que leva o nome dele. Mas foi um camarada que sempre que era solicitado, ele estava lá, presente, e fazia tudo, não questionava. Ele executava. Então, ele foi um grande executor, principalmente na época de Moisés. Amém? Então, o nome de Josué, na realidade, o nome original dele é Oséias, né? Que significa Salvador. E aí Moisés troca o nome dele, né? Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, um dos 12 filhos de Jacó. Amém? O livro de Josué narra a história da conquista da Terra Prometida. Nada de diferente, né? Que a gente já sabe aí. A autoria é desconhecida, embora os estudos e a tradição judaica atribuem ao próprio Josué esse livro. Então, muito se atribui que ele mesmo tem escrito esse livro. Então, segundo os estudos aí, tudo mais, os historiadores aí entendem que foi ele que escreveu esse livro. Amém? Josué foi um homem de aliança, evidentemente tinha uma aliança com o Senhor e também com Moisés, como eu acabei de relatar para vocês. Ele andou com Moisés e tinha essa aliança com Moisés todo o tempo à disposição de Moisés, isso ficou muito claro. Servia ao Senhor desde sua mocidade, quando saiu do Egito, logo saiu do Egito, já começou a servir ao Senhor, né? Naquela época eles serviam, mas daquele jeito, né? Eram todos escravos e por conta da escravidão não tinha muito acesso. Quando saíram e foram caminhar pelo deserto, começou um novo tempo na vida de Josué. Mas o que a gente vê é que ele já desde o início já estava ali ajudando a Moisés, né? Um dos maiores estrategistas relatados na Bíblia, então um estrategista nato, né? Traçava, né? E a novela mostra um ângulo um pouco diferente, mas assim, sempre mostrando ele como fazendo as estratégias, e a gente vai ver no livro de Josué, né, nesse livro agora, que o Senhor deu muita estratégia para ele. Então, o camarada que usou aquilo que ele tinha de um dom que ele foi adquirido ao longo desses 40 anos, mas também aquilo que o Senhor dava de direção para ele. Ao todo, nós vamos ver que ele conquistou 31 reis, foram aniquilados e as suas cidades distribuídas. Lembrando que cada rei aqui tinha suas províncias ali ao redor. Então não quer dizer que só foram 31 cidades que ele conquistou, muito mais. Tanto é que só cidades que os levitas vão habitar são 48. Então por aí você já imagina. Quando começa a distribuição da terra, nós vamos ver que tem terras que não acaba mais. Tem momentos que a cidade é citado mais de 20 cidades para um camarada só, uma tribo só. Mas por quê? Isso incluía as cidades e as aldeias, tudo que tinha ao redor lá. Então, aqui eram 31 reis. Então, cada rei tinha várias cidades ali que estavam subordinadas a eles. Vamos supor como a gente vê aqui no Brasil, né? Nós temos um presidente, que seria como fosse um rei, e várias capitais, aí, várias cidades, né? São Paulo, aí, enfim, aí vai. Ok? Só para você entender. Ele ajudou Moisés durante os 40 anos na caminhada pelo deserto do Sinai. Então, logicamente, foi uma peça fundamental e importante nesses 40 anos de deserto aí, porque esteve todo o tempo, a Bíblia não relata ele fazendo nada de errado nesses 40 anos. Só um momento lá que ele fala para Moisés, Moisés não vai fazer tal coisa, que ele já queria punir. Moisés fala, calma aí, porque não é bem por aí. Nós vimos isso aí quando nós estudamos o mês passado. Então, o que acontece? A gente vê que a postura dele, juntamente com Caleb, uma postura importantíssima, somente quando foram ver a Terra Prometida. Somente ele e Caleb é que vai ter a oportunidade agora de colocar os pés na Terra Prometida. Todo o povo que está colocando agora é uma geração nova. Então, veja o quanto era importante o posicionamento, principalmente de Josué e Caleb. A Bíblia não relata muito como Caleb, na conquista aqui, caminhou com Josué, mas evidentemente deve ter sido o braço direito de Josué. Afinal, eles eram os dois únicos que estavam da terra, dos 40 anos de deserto, estavam colocando o pé na terra. Que saíram do Egito, melhor dizendo, e queriam colocar o pé na terra. O restante, toda uma geração que nasceu nesses 40 anos de deserto. Então, era muito importante aí
o posicionamento desses dois homens. Então vamos entrar aí no capítulo 1. Eu quero ler aí, a minha Bíblia fala, Deus fala a Josué e o anima. Aqui, na verdade, o Senhor vai começar a dar notícia para ele, fatídica, olha, Moisés, morreu, para de procurar o corpo dele aí, porque se deixasse Moisés, Josué ia ficar travado ali, porque estava acostumado a receber ordens de Moisés, e o Senhor precisava falar para ele, agora, amigão, agora é com você aí, não é mais ordem de Moisés, agora é o tete a tete, eu e você. Então vamos ler aí o versículo do 1 ao 9, vamos ver o que diz aí. Diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, aqui o próprio Senhor está falando o quê? Que ele era servidor de Moisés, serviu Moisés com excelência. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo o povo e toda a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui nós temos uma informação importante aqui, já falando para ele, ó, que o servo Moisés é morto, sempre nas canelas aí, porque nós temos muita coisa para fazer. Então, não adianta ficar chorando, porque naquela época, o que acontecia? Eles choravam 30 dias, né? Como foi o caso de Arão com Moisés, não foi diferente, choraram 30 dias, só que no caso da situação de Moisés, ficou um pouco mais complicada, porque não achavam o corpo de Moisés. Então, o Senhor chama Josué, porque os camaradas vão ficar procurando o corpo de Moisés até quando? Né? Tem muita coisa para fazer. E aí chama Josué e fala, olha, Moisés, meu servo é morto, então, ele já sabia, você também sabia, porque foi avisado antes que ele ia para a casa dos pais, ia se juntar aos pais dele, então acabou, ele é morto e tem muita coisa para você fazer. Então levanta aí e vou te falar o que você tem para fazer. Presta atenção. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Para o poente do sol será o vosso limite. Olha aqui o Senhor dando uma terra para ele, tipo assim, só para você entender, norte, sul, leste, oeste, ó, para onde o Senhor é, eu vou te dar. Presta atenção à promessa que o Senhor está fazendo para ele. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Pô. Ele tinha uma experiência que eu falei para vocês, ele caminhou com Moisés. E aí o Senhor está falando para ele que, ó, para você ter certeza, da mesma forma que eu fui sem tirar nem pouco, do mesmo jeito que eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você. Então a garantia, pô, o camarada tinha caminhado esse tempo todo com ele tinha uma garantia aqui de que a vida dele iria bem, desde que ele obedecesse como Moisés obedeceu. Então para ele estava simples aqui, se ele obedecesse como Moisés obedeceu, ia ter uma vida tranquila. Amém? Agora tem uma informação, aqui o negócio pega um pouquinho mais para ele. Agora precisa ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então aqui novamente o Senhor orientando para ele, que ele precisava ser forte e corajoso, porque ia colocar ele nas terras que o Senhor tinha prometido aos pais dele. E mais, só guarda a lei que o meu servo te passou, meu servo Moisés. Lembra as tábuas da lei? Só guarda ela, tá tranquilo. Agora você tem que ser forte e corajoso, ou seja, falando para ele, ó, você vai chegar lá, vai ter que tirar o rim de lá, você precisa ser forte e corajoso. Se você olhar e já desanimar, vai parar você e vai parar todo o povo. Como já foi lá atrás, quando você e Caleb lá, e metade do povo, o povo murmurou e por conta disso não entraram na terra prometida. O povo chorou uma noite inteira por causa dessa situação. E aí não entraram na terra prometida. Então aqui que o Senhor já fala para ele, ser forte e corajoso então. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você vê, o Senhor novamente afirmando para ele que precisava ser forte e corajoso, não temas, mas o Senhor relata mais uma vez, ó, só medita na lei de dia e de noite. Se você guardar a lei e meditar nela, acabou. Você vai ser próspero e mais, se alongaria os teus dias.
será bem sucedido. Então a receita do bolo aqui já estava declarada para ele. Já no primeiro capítulo, quando o Senhor já conversa com ele, para dar direção para ele, para tudo que ele ia enfrentar, o Senhor deu alguns pontos principais para ele aqui, para que ele guardasse. Se ele guardasse isso aqui, o resto da caminhada dele já saía dali sabendo o principal. Então não ia chegar no meio do caminho, vou te alertar agora disso. O Senhor estava dando para ele tudo antes mesmo dele passar o Jordão, porque aqui está falando com ele antes dele passar o Jordão. Ó, medita na lei de noite, prepara assim, prepara um pouco, que do lado de lá você vai encontrar assim, tudo, ele já estava saindo, sabendo de tudo. Amém? Ele agora recebeu o quê? Poder e unção de conquista. Isso ele acabou de receber. Onde você pisar ali, eu te darei por herança. Então o Senhor já colocou sobre a vida dele poder, unção de conquista. Confirmação da missão de levar o povo à terra prometida. O Senhor confirmou com ele qual era a missão dele. Então, novamente, ele não saiu sem saber o que ele tinha que fazer. O Senhor já avisou ele que a missão dele agora, a partir de agora, era conquistar a terra prometida. Aquela terra que eu prometi a seus pais. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, te darei por herança. Pô, que é uma caminhada mais tranquila que essa, o cara botar o pé lá. Ah, mas tem inimigo grande, pequeno, gordo, magro, cheio de armamento, não importa. Se você colocar o pé lá, acabou. Quem conhece a bispa um pouco mais próximo, como a gente conhece aqui, a gente sabe, a bispa, ela bota o pé na terra prometida mesmo. Se o Senhor falar, ela vai lá, você está andando com ela no shopping, ela bota o pé no carro, você não sabe o que está acontecendo, estou tomando posse. Então ela toma posse mesmo. E a gente vai ver que Jericó foi feito atos proféticos, tomaram posse da terra e a terra foi conquistada. Então Josué, aqui o Senhor está falando para ele, só bota o pé. Bota o pé que ali eu vou te dar por herança. Depois eu vou te explicando o que você precisa fazer. Primeiro tomar posse. Vai lá, toma posse do que é seu. Né? Coloca o pé. Colocou o pé, agora eu vou te explicar como é que você vai fazer para vencer aí. Norte, sul, leste, oeste. Era o limite, ou seja, não tinha limite. E a gente vai ver que Josué só não conquistou mais coisas, porque ele já era velho, né, já de avançada idade. A Bíblia relata isso, nós vamos ver. E ele não conquistou mais. Mas se o povo tivesse mais disposição, tinha conquistado muito mais. Ninguém te poderá resistir. Pense um cara sair e saber que ninguém vai resistir ele. Por quê? Eu tenho o grande eu sou aqui atrás. Você quer brigar comigo? Então vem que eu tenho uma arma que você não conhece. Mas que o inferno conhece. Nem enfrentar o meu Deus aí para você ver. Então ninguém poderia resistir ele. Nós vamos ver que realmente ninguém pôde resistir ele. Como o Senhor foi com Moisés, seria com ele. Então promessa e garantia aí. Ele tinha um histórico, sabia que seria uma maravilha. Só precisava o quê? Ser forte e corajoso. E isso, para muitas pessoas, é a parte mais difícil. Porque o camarada consegue ir lá botar o pé, mas ser forte e corajoso para enfrentar. Ver o Anakin lá, o cara gigante, imagina Davi para enfrentar Golias. Ir lá botar o pé é fácil, botar e ver o cara do lado de lá afrontando o povo 2 vezes por dia. E falar para o cara, agora eu vou enfrentar ele. Ser forte e corajoso diante de um gigante daquele tamanho. Mas Davi foi. O Senhor não deu vitória? Quem é esse incircunciso filisteu que ousa falar do meu Deus? E aí ele foi lá e venceu o Deus, mas não na força do braço dele. Ele falou, meu Deus, ainda hoje vou te dar a cabeça às bestas feras. Então presta atenção que não era ele, mas era o Senhor. Somente cuidado em fazer o que a lei manda, assim como guardar a lei. Assim como guardar ela. Você só precisa guardar a lei, cuidar da lei, ler, entende, guarda a lei, só isso. Meditar na lei de dia e de noite traria o quê? Prosperidade. O cara ainda tem uma vantagem, se ele guardar a lei, ele tem prosperidade garantida. Não pecou aqui, não pecou ali, prosperidade garantida. No caso da prosperidade financeira, que é dizimou, está entregando o dízimo, não caiu na prostituição, isso não está garantida a prosperidade sobre a sua casa. Amém? Ser forte e corajoso em todo o tempo. Agora, não dá para a gente ser forte e corajoso só de vez em quando, né? No dia que eu recebo a palavra, eu sou forte e corajoso. Aquela velha história do domingo, né? O camarada vai para a igreja todo domingo, no domingo ele sai de lá mordendo a maçaneta, né? Como do que Maurício outro dia. Mordendo a maçaneta. O camarada sai de lá, eu vou acontecer forte e corajoso. Ele enfrenta um gigante, um Golias, enfrenta tudo. Na segunda-feira, de fato, ele até enfrenta o Golias. O leão, né? Chega na terça, ele já não está enfrentando o leão, já está enfrentando um bicho menorzinho. Chega na sexta-feira, mas nem o gato o cara está podendo dar conta. Então não dá para a gente ser assim, né? Mas se a gente tem uma palavra, tem um envio,
ser forte e corajoso. Ele tinha uma palavra, Josué tinha uma palavra. E mais, além dele ter uma palavra, ele tinha um histórico. E todos nós temos histórico com o Senhor. De quantas o Senhor já não nos livrou? Não, misericórdia, né? Não podemos esquecer que aquele que prometeu uma terra, que aquele que está prometendo agora para Josué, aquele que prometeu uma terra para Abraão e sua descendência. E aqui nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa feita lá para Abraão, Isaac e Jacó. Amém? E aí começa a preparação para atravessar o Jordão. O Senhor manda ele se preparar para atravessar o Jordão. Segue alguns dados informativos aqui, só para efeito de cadastro, com relação ao Jordão, que você desse anotar, enfim, isso aqui não está escrito aqui, mas é relato ao longo do tempo aí, que você entendesse. O Rio Jordão é famoso por grandes acontecimentos que nele se deram. Então vamos lá, eu separei alguns aqui. O povo iria passar rumo a Canaã, então um dos primeiros acontecimentos é isso aí, passa-se pelo Jordão para tomar posse da terra prometida. Segundo, Davi por 2 vezes atravessou o Jordão, fugindo de Absalão e voltando para Jerusalém. Então não era qualquer um, o rei Davi passou por 2 vezes ali pelo Rio Jordão, um acontecimento importante. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão ferindo as águas, está lembrado? Elias foi lá, feriu as águas, passou, logo na sequência ele morre, e Eliseu, ligeiro que é, já voltou e fez a mesma história. Eu sei, ele pode, se está falando que eu ia fazer o que ele fez em porção dobrada ainda, foi lá, feriu, também passou. Então, uma outra informação importante aí. E depois nós temos uma que eu já ministrei várias vezes, né, os 7 mergulhos de Naamã, e Naamã que foi lá e mergulhou 7 vezes para ser curado de lepra. Então, o Jordão não era qualquer riozinho, né? Vamos lá. E Jesus foi batizado por João Batista onde? No Rio Jordão. Então, é um rio importantíssimo aqui, passando o Jordão para conquistar a terra. E depois todos esses outros acontecimentos que eu acabei de relatar para vocês. Então, vamos lá. Josué, então, agora, a partir de agora, dá uma ordem aos príncipes das tribos para que se preparem. Porque preparem comida, porque eles vão para a nova caminhada, né? Pois em 3 dias passariam o Jordão. Na sequência, ele lembra os Rubenitas, né? Os Gaditas e a meia tribo de Manassés sobre o acordo feito com Moisés. Estão lembrados? Que eles venceram alguns reis, o rei de Og, Hesbom lá, eles venceram alguns reis e tinha um pedaço de terra lá, que era um pedaço de terra que era muito bom para a criação de gado. E os Rubenitas e os Gaditas olharam lá e falaram, dá para a gente ficar, nós temos bastante gado, a terra é boa. E eles pediram na ocasião para Moisés que desse esse pedaço de terra para eles. E logo na sequência, a meia tribo de Manassés se aproveitou da situação, viu que Deus foi favorável, que tudo ia muito bem, também pediu uma parte dessa terra. Então a meia tribo de Manassés também ficou aí. E agora Josué lembra eles daquilo que foi conversado lá atrás. Olha, tudo bem, o Senhor vai dar essa terra para vocês, só que quando passarem o Jordão, vocês vão ter que acompanhar todo o povo e ir para a guerra. Por quê? Não é porque vocês estão aqui, se cada tribo for parar no meio do caminho, como é que a última tribo vai conquistar a terra dela? Fica difícil. Então, o que eles tinham que fazer? E esse mais ainda. Ali era como se fosse uma linha de divisão, que era o Rio Jordão. Então, o que eles tinham que fazer? Passar o Jordão, instala a família aí, né, a terra de vocês, deixam os 3 camaradas aí, e vamos todo mundo lá para conquistar. Depois que conquistar todas as terras, vocês voltam e pega a terra que é de herança de vocês, mas até então era um compromisso. Então, agora, como estava preparando para passar o Jordão, Josué então avisa eles, olha, as 2 tribos e meia, vocês se preparam que vocês vão com a gente, como foi prometido, como vocês fizeram uma aliança e prometeram. E assim sendo, homem valente deveria se juntar até todas as terras fossem conquistadas. Então, todos os homens valentes ali, naquela ocasião, tinham que se reunir ali para conquistar essa terra prometida. Amém? Então, vamos ler o versículo 16 a 18 aí. Vamos ver o que diz aqui. Então responderam a Josué, dizendo, tudo que nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então, somente ser forte e corajoso. Olha aqui. Então, aqui os caras estão falando, tudo bem, como nós fomos com Moisés, nós também seremos com você. Olha que interessante.
né? Aqui eles estão dando a palavra para eles, olha, da mesma forma que nós somos com Moisés, nós vamos ser com você aí. Fica tranquilo, né? Continua conversando com o Senhor, aí traz a informação, que nós lembramos que aconteceu com os nossos pais que morreram no meio do caminho aí. Então nós vamos ser forte e corajoso, fica tranquilo, para onde for a guerra, onde se ordenar, nós vamos cumprir. É exatamente o que eles fazem. Então, passar o Jordão aqui representava o quê? Um rompimento com o deserto, porque todo o tempo de deserto ficou para trás. Agora, realmente, tanto que Moisés não passou o Jordão. Então, agora era um rompimento com o deserto. Início de um novo tempo na vida do povo. E agora era necessário que todos estarem em unidade com o Espírito Santo de Deus. E a obediência à autoridade traria bênçãos e levaria vitória diante dos inimigos. Era preciso obedecer a Josué, que estava cumprindo o que o Senhor determinava. Então, eles precisavam ouvir a Josué, porque ele estava cumprindo aquilo que o Senhor tinha determinado. Então, tão somente obedecer a Josué. Nesse momento, o povo era isso. Josué tinha uma missão um pouco mais séria, de pegar com o Senhor e passar para todo esse povo. Mas eles tinham que obedecer. Como já vinham obedecendo a Moisés, não teria dificuldade nenhuma, era só simplesmente fazer a mesma coisa como eles acabaram de declarar aí. Amém? Capítulo 2. Espias são mandados para Jericó. Vamos ler o versículo 1 a 3 aqui, até Raabe, né? Nesse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa da mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então aqui o que acontece? Josué tem a mesma estratégia que ele mesmo tinha praticado lá atrás por ordenança de Moisés. Ele foi ele, Caleb, e mais 10 camaradas, um de cada tribo, espiaram a terra prometida. No caso, foram lá, viram os gigantes, viu aquela situação que vocês já sabem. E aqui o que acontece? Josué usa a mesma estratégia, só que dessa vez ele manda 2 camaradas só. Ó, vai lá, espia a terra lá e traz informação para a gente saber como é que é a terra, porque Jericó era bem fortificado. Se você for ver estudos aí, depois eu vou ministrar vocês na segunda-feira, mas assim, cada um fala do tamanho da muralha, de largura, então não era baixo, era bem alto. Só para vocês terem ideia, para vocês entenderem, quando eu falar dos números de segunda-feira para vocês, a Babilônia, segundo os historiadores, os muros tinham quase 100 metros de altura, de largura aproximadamente 30 metros. Dava para passar carruagem, eram 2 muros. A Babilônia era tão grande que quando eles entraram lá para destruir a Babilônia, né, foram invadir a Babilônia, o que estava acontecendo aqui na porta da entrada, no final lá o povo nem sabia o que estava acontecendo ali, de tão grande que era. Então as muralhas de Jericó aqui não se comparassem à Babilônia, mas assim, não eram pequenas. Eu vou passar uns números aproximados para vocês, que logicamente, evidentemente, são estudos, né? Não dá para afirmar com certeza absoluta. Então aqui o que acontece? Josué manda esses 2 espias, vão lá olhar como é que é a estrutura lá, o que a gente pode fazer. Olha, estuda lá o inimigo para a gente tomar uma estratégia aí. Como vimos, era uma prostituta que recebeu eles lá, recebeu na casa deles aí. Ela vai dar todas as coordenadas, porque ela já tinha ouvido falar do povo de Israel. Então ela começa a dar todas as coordenadas para os 2 espias. Ela morava na parte sul das muralhas de Jericó. Ela foi tão importante que foi citada lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, como uma mulher de fé que teve discernimento espiritual. E aqui nós vamos ver, é interessante falar, Raabe, aqui fala que ela é uma mulher, e fala lá em Hebreus, que ela é uma mulher que teve fé, teve discernimento espiritual. Uma mulher que ouviu falar da história do povo de Deus, obedeceu, se encurvou ao Senhor e vai transformar a história, porque a gente sabe, mais para frente eu vou contar para vocês quem é a Raabe e a genealogia que vem depois de Raabe aí. Então presta atenção que essa mulher ouviu dizer e obedeceu, e aquele povo andou 40 anos lá no deserto, o povo, né, mesmo vendo aquilo que Deus fez, não teve fé, murmurou, não teve posicionamento como essa mulher teve. Então presta atenção, antes de falar, mas é uma prostituta, isso e aquilo, presta atenção, essa mulher só de ouvir falar da história do povo de Deus, do que tinha feito, ela se posicionou com fé e ajudou aqueles espias. Então Raabe
Mentiu para os oficiais do rei e despistou-os, dizendo que os espias saíram à noite, quando na realidade eles estavam escondidos. Ela escondeu eles lá na parede, e falou: eles já saíram daqui, né, porque não vão ficar aqui, só vieram espiar e já foram embora. E ela mandou e falou: vão por aqui, vocês vão encontrar eles lá. E aí, assim que eles saíram, ela conversa com os dois espias lá. Ela falou: agora vocês vão ter que ficar escondidos aí, porque a batata está assando de vocês. Vamos ler versículo 8 e 9 aí. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Antes mesmo que eles fossem dormir, ela foi lá ter com eles. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porém, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e também que fizesses aos dois reis, os amorreus, de Seom e de Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Olha aqui, essa mulher ouviu uma história, o povo, olha como estava Jericó. Eles estavam, ela está dando informação mais do que importante, ela está contando a informação de que o povo está com o coração desmaiado já, reconhecendo a soberania e o poder de Deus. O inimigo aqui está dando informação que ele reconheceu o poder e a soberania de Deus. Então, aqui Raabe fala muito mais. Ela fala assim: fica tranquilo que o povo daqui está com o coração todo desmaiado, porque já ouviu a história sua. Isso numa ministração de domingo é lindo. Você sabe quando você chega no lugar, o povo já está sabendo que você é servo do Senhor e que para você o Senhor dá ordem, transforma, faz e acontece. Tem noção? É exatamente isso. Então o camarada está sabendo que antes mesmo dele chegar lá, a história de quem ele é já chegou lá. A história do povo de Israel já tinha chegado em Jericó, antes mesmo da chegada deles. Então, na realidade, o povo de Jericó estava com muito medo, embora estava numa cidade completamente fortificada, no ponto de vista deles, fortificada para os outros reinos, talvez sim, mas não para o povo de Deus. E eles estavam o quê? Amedrontados, com o coração desmaiado. Além de crer, ela crendo nessa informação de tudo que tinha acontecido. Além de crer, ela dá informação importante sobre o povo de Jericó. E mais, ainda fala sobre a fama do povo que chegou até eles, sobre os reis que fizeram, os amorreus, os Seom, Og, e isso havia desmaiado o coração do povo. Um claro reconhecimento do potencial do povo de Deus. Vamos ler o versículo 12 e 14 aqui. Agora, pois, jurai-me vós, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, a quem me dareis um sinal certo, e que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que tens, que te livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares essa nossa missão, será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então, o que ela fez? Ela falou: estou ajudando vocês aqui, já ouvi toda a história de vocês, sei que Deus de vocês é um Deus misericordioso, maravilhoso, tem cuidado de vocês, então só peço o seguinte: você me jure que da mesma forma que eu tive misericórdia de vocês, cuidei de vocês, que vocês têm para comigo, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. E aí os homens falaram: tudo bem, se o Senhor der esta terra para nós, e evidentemente o Senhor tinha prometido iria dar, ele falou: nós fazemos uma aliança com você, nós vamos te poupar. Amém? Eles então ela os fez descer por uma corda, pela janela. Segundo os estudos, esse tipo de moradia no muro era uma casa humilde, tá, pessoal? É um lugar exato para uma prostituta, mas também é um lugar exato para a graça de Deus. A gente pensa que, porque a graça de Deus vai chegar no fulano, no ciclano. Olha aqui, um lugar que teoricamente, né, a graça de Deus não vai chegar lá, chega sim, mas pelas características dos estudos, a forma de moradia dela era um lugar propício para a profissão que ela tinha naquela época. E aí ela pega e manda que eles fossem para o monte, pois esta era a direção oposta aos que os perseguidores deles haviam tomado. Então falou assim: vai para cá, né? Vai para cá porque estou indo para lá, segura aí 3 dias e coisa e tal. Por quê? Porque assim eles vão despistar eles, aí vocês saem para mim de vocês. E aqui ela eles fazem esse juramento com ela, e deixa muito claro o seguinte: que ela precisava cumprir a parte dela. E ela cumpriu a parte dela, então eles juraram que faria da mesma forma para com ela.
Vamos ler o versículo 17 e 18 aí. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra e não atares esse cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizer descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a tua família. Então, aqui é uma informação importante. Falar, só que nós estamos o seguinte: beleza, está combinado o acordo, só que nós nos sentimos desobrigados no dia que nós viemos aqui, no dia que acontecer essa guerra, se você não tiver com teu pai e tua mãe dentro da tua casa. Não dá para ficar procurando no meio de Jericó onde está teu pai e tua mãe. E se você não colocar o cordão de escarlate aí, vermelho, na janela, você não sabe que casa que é, né? Depois você no Jericó, né? Você examinar, depois tem que colocar o cordão provando que você está aí, que tudo está correndo de acordo com o que nós combinamos, e vocês serão salvos. Você e tua família. Agora, se você não fizer nada disso, aí o negócio complica, porque aí eu me sinto desobrigado. Se não tiver aí teu pai e tua mãe, eu me sinto desobrigado dessa promessa, amém? Desse juramento. O cordão era o símbolo do acordo que eles fizeram, quanto a cor do cordão era indiscutivelmente importante, pois representava a cor do sangue da expiação que entregava lá no holocausto ao Senhor, que nós vimos recentemente agora. O sangue colocado nos umbrais, nas portas do Egito. Então tinha todo o significado daquela cor vermelha lá. Uma das coisas que nós vamos entender ao longo dos nossos estudos aí é que nada com Deus é por acaso. Tudo tem um porquê. E aqui tem esse porquê. Amém? Tinha um alerta: caso alguém saísse da casa, a responsabilidade seria de Raabe. Caso ocorresse algo com algum dentro da casa, a responsabilidade seria dos espias. Agora tem detalhe: se você cumprir o teu papel, ficou na tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, e alguma coisa acontecer com eles, por conta do povo, né, do povo de Israel, será cobrado de nós. Então, nada tão justo, né? Logicamente, evidentemente, algo justo, né? Agora, caso ela os denunciasse e eles ficariam desobrigados do juramento, e assim foram e ficaram por 3 dias no monte, aguardando enquanto os perseguidores o procuravam. Passados 3 dias, eles foram até Josué para contar o que tinha acontecido. Contaram a Josué tudo o que tinha acontecido, que os moradores estavam desmaiados diante deles, tanto que falou a Josué que certamente o Senhor daria aquelas terras na mão do povo de Israel. Então você vê que aqui eles falaram: o povo está tão desmaiado lá, e eles ainda afirmaram que o Senhor vai dar essa terra nas nossas mãos. Então, o relatório aqui dos espias é um relatório satisfatório. Logicamente, graças a Raabe, que além de os esconder, deu informações importantíssimas. Não sabe nem rodar muito lá, porque os caras estão com medo lá. Então, não precisa nem fazer muito esforço lá, que se conseguir passar a porta de Jericó lá, o povo é capaz de sair correndo de tanto medo que eles estão. Por quê? Já tinham ouvido a história do que Deus tinha feito. Amém? Capítulo 3. Agora começa a passagem pelo Jordão. Amém? Vamos ler o versículo do 1 ao 6 aí. Deixa eu passar um bolinho de água aí. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos o capítulo 3, terminar hoje. Boca seca. Vamos ler o versículo 1 ao 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Então, foram até ali, perto da beira do Jordão, e se posicionaram para a grande passagem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Era muita gente, 3 dias para todos os oficiais conseguirem passar no meio do arraial lá, de tanta gente que tinha. Não era pouca gente. Vocês viram que um dos censos lá, a gente tinha mais de 600 mil homens, acima de 20 anos. Era muita gente. Isso só homens, um dos censos que foram feitos, homens qualificados para a guerra, né? E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e os seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que por tal caminho nunca passares antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. Então, agora, uma das partes mais importantes. Na conquista, a gente vê que sempre a arca da aliança é levada na frente, porque é a presença de Deus. E os sacerdotes tinham que passar à frente, e tanto é que José fala: quando os sacerdotes passarem com a arca, vocês vão a distância de 2.000 côvados, que dá aproximadamente 1,5 km, um pouco mais de 1 km, e aí vocês vão seguindo eles. Era importante. A gente sabe que não podia nem tocar na arca. Eu digo lá na frente, lá que quando Davi foi resgatar a arca, Zá encostou na arca lá, e ó, foi consumido, porque tinha todo um ritual, tinha toda uma forma de carregar, de manusear a arca, que nós vimos aí na lei. Aí você vê o quanto é importante, foi repetitivo lá, não foi? Nos livros que nós vimos. Olha, medita na lei de noite, olha, guarda os mandamentos, presta atenção nos mandamentos, repete uma vez, repete outra vez. Moisés ainda falou: olha, a cada 7 anos, você chama todo mundo na congregação, reúne todo mundo no lugar que o Senhor determinar, que no caso a gente vai ver que é lá em Siló, e aí lá você vai fazer o quê? Você vai ler a lei tudo de novo para quê? Para prestar atenção nas coisas erradas. Tanto que lá na frente o povo esqueceu e ó, manuseou a arca de um jeito inadequado, encostou na arca e foi consumido. Então, presta atenção quanto é importante. Se tivesse guardado, a lei vai falar: não leva a arca desse jeito, não. A arca não pode ser transportada assim. A lei, os estatutos falam que os preceitos que tem que carregar a arca, somente os sacerdotes no ombro. A arca da aliança deveria seguir à frente por aproximadamente pouco mais de 1 km, que significa os 2.000 côvados aí. Pois ela representava a presença de Deus, deveria ser carregada pelos levitas. Outra coisa importante, pedida por Josué aqui, era que o povo se santificasse, pois era preciso se separar, ou seja, separar o puro do impuro, para ver as maravilhas que o Senhor ia fazer. Se você ia fazer uma grande maravilha, que seria passar o Jordão. Esse povo todo que ia passar o Jordão agora não passaram o Mar Vermelho. Então não se esqueça, aqui só Josué e Caleb que estavam tendo a oportunidade de passar agora o Jordão, mas eles tinham passado o Mar Vermelho, mas esse povo aqui não. Então Josué só dá o alerta e se santifica, que amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Então, larga do pecado. Se estava em pecado, meu, corre, se limpa, se purifica, pede perdão. Naquela época, a hora que era, vai lá, se lava, né, coisa e tal. No dia seguinte, você está limpo e purificado para poder cumprir o teu papel. Então, aqui era aquilo que Josué estava falando para o povo. Um momento importante acontece quando o Senhor declara a Josué que faria e engrandeceria perante Israel. Então, aqui o Senhor dá uma coisa, algo importante para a vida de Josué. O Senhor fala para ele que o engrandeceria diante de todo Israel, ou seja, todo mundo ia ver que ele era quem o Senhor estava honrando e dando a maior missão importante da vida dele. O povo, de fato, já tinha visto, mas agora engrandeceria ele, porque iam viver o primeiro milagre comandado por Josué. Então, era engrandecer ele. Até então, o que ele contava era aquilo que ele viveu juntamente com Moisés, mas agora não, aquilo que ele estava presenciando e que ele estava coordenando. Agora, não restaria dúvida para o povo que, assim como o Senhor tinha sido com Moisés, era com Josué. Quer dizer, aquilo que era história de que Moisés tinha passado com o povo, agora eu podia saber que, da mesma forma que fez com Josué, fez com ele. Então, saberia que o Senhor, o mesmo Deus que esteve com Moisés, de fato estava com ele, tanto que estava fazendo o povo, mostrando mais um milagre para todo mundo ver. Amém? Então Josué chamou o povo para que ouvissem as ordens do Senhor. E aí ele começa as ordens do Senhor. Quais são as ordens? Vamos lá. Versículo 10 a 13. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem as águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, se amontoarão. Presta atenção aqui que o Senhor fala.
A passagem pelo Jordão aqui simbolizava o quê? Bom, primeiro está dizendo que aqui, assim que o sacerdote colocasse o pé ali nas águas, as águas iam se amontoar, as que vinham de cima, evidentemente, ia se amontoar lá e não ia passar mais água ali. Olha só, a passagem pelo Jordão aqui simbolizava o quê? Primeiro, o batismo, assim como foi a passagem do Mar Vermelho, lá o Senhor batizou todo mundo, como passou pelo Mar Vermelho. Aqui também é a mesma forma. Por quê? Todo esse povo que estava passando agora pelo Jordão não tinha recebido esse batismo. Mas foi como se fosse um batismo em massa aí, quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Aqui era toda uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb, nenhum tinha sido batizado. Então aqui eles estavam tendo o primeiro batismo, que era a passagem pelo Jordão, né? E assim todo o povo caminhou até o Jordão e os sacerdotes iam à sua frente com a arca. Vamos ler o versículo 15 a 17 aqui. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, aqui está dizendo o seguinte, que lá estava transbordando, não estava baixinho não, presta atenção. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã, e as que desciam ao mar de Arabá, é que o mar salgado foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Presta atenção aqui, que eles passaram a pé enxuto. Passar a pé enxuto, ele é seco, é nem uma gota de água. Os sacerdotes colocaram os pés ali, parou imediatamente. Importante lembrar que o Senhor não fez um milagre, milagre nessa época, os ribeiros lá eram transbordantes, não era ao contrário do que se vê hoje. Hoje eu não conheço lá, hoje não tive oportunidade de ir lá, mas não se compara o que era naquela época, só para vocês terem ideia. Pelo contrário, transbordava, como nós vimos aqui, foi relatado. E os sacerdotes ficaram no meio do Jordão enquanto o povo passava a pés enxutos, ou seja, seco. Eles representavam a autoridade espiritual que ficou enquanto o povo passava. Mais um milagre para que o povo fosse abençoado. Então, aqui o que acontece? À medida que os sacerdotes colocaram os pés, abriu ali, eles pararam no meio. Veja bem, olha a arca da aliança comparada com os sacerdotes ali. Isso era um ponto crucial. A parte espiritual era o primordial. Eles só estavam limpos e purificados. Tinham que ser limpados. Ali pararam no meio, os sacerdotes deles pararam ali no meio, para que todo o povo pudesse passar pés enxuto. Somente depois que todo o povo passasse, é que os sacerdotes saíram dali no meio. Olha o que eles iriam viver. Tudo aquilo que era história, que até então eles tinham ouvido contar de Moisés e todo o povo passando pelo Mar Vermelho, agora esse povo estava vivendo. Quer dizer, eu acho que isso por si só, no meu ponto de vista hoje, já me traria uma tranquilidade para você conquistar a terra. O que era o Senhor dar um inimigo que estava na terra, perto do que fazer esse povo passar pés de chuva, parar a água? O que é isso? Que fenômeno é esse? E ainda hoje, a gente sabendo de tudo isso, muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus pode fazer. Olha o que Deus fez, agora fazendo com uma nova geração. Então eles só tinham daqui para frente, passando o Jordão, agora vão conquistar todas aquelas terras. Só tinha uma preocupação: preservar a lei. E a lei foi falada por diversas vezes, e a gente vai ver que depois o povo se perde, né, por conta da lei, porque chegando cada vez mais novas gerações, ou no ouvido dos pais, ou a cada 7 anos não prestaram atenção, não tiverem cuidado em guardar a lei. Então, uma das coisas que Josué, logo no primeiro, o Senhor falou para ele, e foi advertido o povo: só ser forte e corajoso, guarda a lei, se purifica quando eu mandar se purificar. O Senhor falou que logicamente se purificar todos os dias, mas ali falou, se purifica porque ia fazer um milagre extraordinário, e todo o povo ia passar a ser batizado, ele está sendo selado ali, para poder botar o pé na terra prometida. Ali começaria a grande história. A partir de segunda-feira nós vamos começar a grande história do povo de Israel, porque agora efetivamente vai começar a história do povo de Israel, que até então foi não vou dizer um sofrimento, porque eles passaram dificuldades no deserto.
mas não passaram fome, não passaram sede. Tudo Deus proveu. Só que ali foram testados. Ali foi ver o limite de cada um. Onde está a tua fé, onde está o teu coração? Não que Deus não soubesse, mas ali cada um pode ver onde estava o seu coração. Muitas vezes, alguns desertos que nós passamos, não é para Deus saber como que é, onde está o nosso coração. Ele sabe. Nós é que precisamos saber aonde está o nosso coração. Nós é que não sabemos onde está o nosso coração. E aí vem uma prova dessa, você vê que seu coração é tremendamente corrupto e enganoso. E aí você se perde no meio do caminho. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então conseguimos finalizar o capítulo 3 aí. Glória a Deus. Quem tiver dúvida, me chama depois no WhatsApp. Na segunda-feira a gente continua aí, capítulo 4 em diante. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, pessoal, que eu esqueci de falar no comecinho. Nós temos marcha para Jesus amanhã em Guarulhos, tá? Deixa eu ver quem entrou aqui mais aqui. Só para me dar um oi aqui. Gabriela, não sei se ainda está aí. Gabriela, boa noite com muita alegria. Silândia, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver aqui, acho que é só. Só não se esqueça, então, pessoal, que nós temos marcha. Sofia, eu falei. Chile, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Neuza, boa noite com muita alegria. Pedido de oração, vamos anotar aqui. Neuza, fica tranquilo. Está anotado já. Bom, é isso aí. Boa noite com muita alegria. Não vi o Maurício, mas o Maurício... Ah, não, eu falei com o Maurício. Não, Maurício, glória a Deus. Bom, pessoal, então não esqueça que amanhã tem marcha para Jesus. Em Guarulhos, diferentemente de São Paulo, é 1h da tarde. Então a bispo vai postar aí depois no Facebook o horário e o local que a gente vai se encontrar, mas muito provavelmente ali no Bosque Maia, né? Mas a bispa vai, quem for realmente, chama no WhatsApp da igreja, no meu, da bispa, e a gente vai dando as coordenadas para vocês, amém? Mas não se esqueça que amanhã, 1h da tarde, vamos marchar e falar que não só São Paulo é de Jesus, que Guarulhos é de Jesus, que o Brasil é de Jesus. Nós declaramos aí na última marcha, né, no dia 20 de junho, que o Brasil é de Jesus. Nós vamos declarar também que São Paulo, Guarulhos é de Jesus. O ano passado teve marcha, quase não teve marcha, foi difícil, que ficou meio que em cima da hora, mas esse ano foi já antecipado, então glória a Deus. Vai ter aí Davi Sassi, se não me engano, está confirmado para Guarulhos, Tom Carf, né, Jaque? Os dois aí que eu lembro assim, de cabeça estão confirmados para estar tocando à noite aí, então vai marchar, depois está tendo um show aí pela frente aí. Amém? Bora lá então em nome de Jesus, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra que foi ministrada, por esse estudo, Pai. Quero te louvar, te agradecer, Pai, que isso venha enriquecer o nosso conhecimento, que possamos, Pai, propagar, passar os 4 cantos dessa terra, tudo aquilo que nós temos aprendido, Pai, em cada aula, em cada programa, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um dos teus servos que estão vendo agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor. Toca, cura, liberta, restaura o teu povo e aviva, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, um final de semana extraordinário, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja que te ama. Ó, não esqueça, espero vocês 9h da noite aí com o Bispão no Gospel Night, hein? Amém, pessoal? Ah, deixa eu falar. Não fica gravado por causa dos direitos autorais, então acabou, sai do Facebook, a gente não tem como deixar publicado lá. Então só dá para ver online aí. Ou na rádio no Facebook, das 9 às 10 pouquinho, mas tem que ser online, que depois não fica gravado, amém? Um grande beijo, tchau, tchau.